Oi, gente, sou a Gleice Couto, sou revisora de texto e escritora e estou aqui para ler para vocês o primeiro capítulo da minha novela Pra Sempre Natal. Lembrando que todas as minhas histórias elas estão disponíveis em e-book na Amazon, ou caso você queira comprar o seu exemplar físico, você pode fazê-lo diretamente comigo e todas as informações estão na descrição do vídeo, tá certo? Vamos à leitura? 1982. Eu não gostava de Natal. Quando tinha 7 anos, no dia 24 de dezembro, fazia um calor infernal no Rio de Janeiro. E eu não entendia por que Papai Noel usava uma roupa tão quente, quando o máximo que eu conseguia vestir sem derreter era um maiô. Também não entendia o exagero de comida na mesa da sala, quando apenas mamãe, papai e eu jantaríamos. Outra coisa que não entendia era como o Papai Noel descia por uma chaminé que sequer tínhamos em casa. Nem como ele colocava presentes enormes em meias tamanho 30. Além disso, não entendia como ele recebia as minhas cartas, se nelas eu não escrevia o endereço dele, só o seu nome. Muito menos porque ele me enviava um monte de brinquedos, quando eu apenas pedia 1 ou 2. Eu já tinha tantos. O que mais me intrigava, porém, era porque meus pais colocavam músicas animadas, em uma língua que eu não entendia, tocando alto, se ninguém dançaria ao som delas. Natal, para mim, fazia pouco sentido. Naquele ano, apesar de vestir roupa de banho, não dava para brincar na piscina, que estava decorada com rena e um Papai Noel inflável, além de balões dourados e vermelhos. Então, sentada na borda, apenas as minhas pernas, até quase a altura dos joelhos, sentiam a água gelada. Devidamente equipada com boias em cada braço, mamãe sempre me fazia usá-los quando eu estava próxima à piscina. Eu balançava meus pés devagar, formando suaves ondas que mal chegavam à borda oposta. Vez ou outra, eu olhava para o céu sem nuvens, iluminado por uma lua cheia, redonda como um queijo Minas e estrelas brilhantes como um pisca-pisca. Não confessava para ninguém, mas esperava algum sinal do velhinho barbudo, com roupa vermelha e branca, guiando renas em cima de um trenó. Minha mente achava aquela história bem absurda. Por que minha princesa está aqui, em vez de brincar com os presentes novos? Levei um susto quando papai se agachou ao meu lado, pois não escutei se aproximando. Ele tentou bagunçar o meu cabelo do jeito que sempre fazia, mas como estava presa em um rabo de cavalo, apenas emaranhou os fios. Não sou princesa, sou uma sereia. Mostrei a frente do meu maiô prateado que imitava escama de peixe. Uma sereia, princesa. Isso não existe. Revirei os olhos porque aquilo era óbvio. Claro que existe. Quem você acha que governa o fundo do oceano? O rei dos mares. Você realmente acha que ele manda em alguma coisa? Além da rainha, ele tem 7 filhas. Talvez aquilo fosse verdade, mas eu não podia afirmar com certeza. Vem, vamos jantar. Ele se levantou, me estendendo a mão. A rainha ordenou que eu viesse buscá-la. Na minha casa, era minha mãe quem mandava mesmo. Segui meu pai até a sala de jantar, onde ele sentou na cabeceira da mesa. Minha mãe ao seu lado e eu oposta a ela. Sempre que os via juntos, ficava admirada. Meus pais formavam um casal bonito, apesar de serem bem diferentes um do outro. Mamãe era loira e alta, papai baixinho e moreno. Mamãe sorria, mas não muito. Papai sempre estava rindo. Mamãe preferia responder, papai perguntar. Mamãe gostava de frio, papai de verão. Eu era a mistura dos dois, loira magricela de cabelo liso como a mamãe e curiosa como o papai. Os pratos estavam cuidadosamente dispostos na mesa. Mamãe gostava de organização até na hora de comer. Lugares marcados, muitos talheres, muitos copos. Eu não sabia usar tudo aquilo, então me contentava com um garfo e uma faca. E mamãe era um pouco exagerada. Havia tanta comida, parecia um banquete para uma dúzia de pessoas, não apenas 3. Naquela época, eu não sabia o quanto éramos privilegiados. Tempos depois, descobriria que muitas pessoas nem ceavam, nem ganhavam presentes, nem família tinham. Vamos orar e agradecer. Elas também não deviam ter o que agradecer, eu pensava. Mamãe estendeu a mão para mim e a outra para o papai. Ela dizia palavras bonitas, mas não prestei atenção por muito tempo. Eu só conseguia pensar em quem comandava o fundo do mar. Papai sempre me fazia as perguntas mais difíceis. Pensei bastante, mas mamãe chegou ao amém e eu ainda não havia chegado a nenhuma resposta. Jantamos em silêncio. Papai às vezes falava alguma coisa, como se tentasse fazer os ponteiros do relógio correrem mais rápido. Mamãe concordava balançando a cabeça, mas quando meu pai lhe perguntou a sua opinião sobre algo, ela tropeçou nas palavras, como se não tivesse escutado nada do que ele havia dito. Depois daquele episódio, ele pouco falou. Nem sempre foi assim entre eles, mas desde o início daquele ano, mamãe estava mais quieta.
perdida em seus pensamentos, sempre cansada. Ela passava o dia fora trabalhando na construtora do papai. Ele também trabalhava muito lá, mas não agia daquele jeito. Então, eu realmente não entendia direito o que estava acontecendo. Cuidado! Olhei para o meu pai, pensando que falava comigo, mas ele olhava para a mamãe. Ela havia derramado a taça de vinho. Ops, que desastrada! Ela riu de leve, tentando conter com o guardanapo que a bebida se espalhasse ainda mais. Papai se levantou e a ajudou. Acho que chega por hoje, Betânia? Ele sorriu para ela. Acho que não, Antônio. Ela devolveu o sorriso e encheu a taça de novo. Por favor, pediu ele. Mamãe levou a taça à boca e meu pai suspirou, parecendo que tinha encolhido, com os ombros encurvados, e então voltou para seu lugar. Ainda não vi você com os brinquedos novos, Ana Carolina. Minha mãe era a única que me chamava pelo meu nome completo. Não gostou deles? Betânia, por favor. Pediu papai com a expressão mais séria, seu olhar bem diferente do brincalhão de momentos antes na piscina comigo. O quê? Só queria saber, curiosidade. Queria acertar da próxima vez, vê-la feliz. Ela está feliz, não está, minha princesa? Sereia. Pensei em corrigi-lo, mas mudei de ideia. Ainda não deu tempo da Carol aproveitar os brinquedos, só isso. Continuou ele a explicação. Não falei nada. Aos 7 anos de idade, minha ideia de felicidade era tomar sorvete de creme em dia quente de verão. E eu sabia que a sobremesa não era aquela. Mamãe ficaria chateada por não me fazer feliz. Mas se ela realmente tivesse gostado... Por Cristo, Betânia, deixa a menina. Papai largou os talheres no prato sem cuidado, fazendo barulho. Mamãe não gostava quando isso acontecia. Uma vez ela começou a chorar. Só quero que ela seja feliz. A voz da minha mãe saiu mais alta que o de costume. Eu desconfiava para onde a conversa estava indo. Geralmente, eles evitavam discutir na minha frente. Eu não sabia muito bem lidar com brigas. Eu tinha que ficar do lado de alguém? Pedi-los para parar? Na escola, quando os alunos brigavam, a professora nos deixava de castigo. Não sabia se com adultos funcionava do mesmo jeito. Teve uma vez que eu fiquei tão sem saber o que fazer que só conseguia chorar. Me achei burra por ter reagido daquela maneira, o que aumentou meu nervosismo e me fez parar no hospital. A médica conseguiu me acalmar e ainda ganhei um pirulito. No dia seguinte, perguntei para a tia da escola o que eu deveria ter feito para ajudar mamãe e papai. A tia pareceu assustada, pois arregalou os olhos. Ela disse que não era para eu me preocupar com aquilo, mas chamou meus pais para conversarem com ela no dia seguinte. Quando eles chegaram em casa, perguntei se ela os tinha colocado de castigo. Mais ou menos, papai respondeu. Eu sentia o mesmo desconforto daquele dia. Um peso apertava o meu coração, se espalhando dolorosamente até chegar à minha garganta, e então subir, me fazendo querer vomitar. Sabia que eles ainda discutiam, porque os unidos estavam lá, mas eu não entendia o que diziam. Tentei focar em outro assunto, por isso voltei a pensar na realeza do fundo do mar. Me lembrei de A Pequena Sereia, história que mamãe lia para mim antes de dormir. Eu gostava muito dela, apesar do final, que eu sempre pedia para a mamãe mudar. Aquele autor tinha sido muito cruel com a Pequena Sereia. Me lembrei de todos os personagens. O rei dos mares e sua mulher, as suas 7 filhas. Quem cuidava do mar só podia ser o rei dos mares. Sereia nenhuma tinha a ver com aquilo. Então, me lembrei do final real. A pequena sereia virou espuma, como acontecia com as sereias. Ela nem ficou com o príncipe. E tudo era bem justo, porque ela queria ser humana e ficar com ele. Realmente, muito injusto. Carol, Carol! Papai apertava meus ombros, seu rosto parecendo aflito. O que papai está fazendo no fundo do mar? Pensei. Mas aí pisquei algumas vezes e vi que ainda estava na sala de jantar. Sentada no meu lugar, ele e mamãe em pé, me olhando. Não quero ser sereia. Não quero virar espuma, murmurei. Tudo bem, meu amor. Ele beijou a minha testa. Você pode ser quem você quiser. Você está bem, Ana Carolina? Mamãe perguntou e respondi que sim. O peso já havia passado. Ótimo. Papai puxou meu rabo de cavalo, mas sem me machucar. Vai brincar lá fora um pouco, que já vou, certo? Olhei para ele, que sorria. Então busquei o olhar da mamãe, sua aprovação. A resposta final sempre era dela. Ela confirmou que sim e saí correndo da sala para o jardim. É isso que você quer para ela? Da porta, escutei a frustração do meu pai. A música ficou mais alta, bem mais alta. O som preenchendo dentro e fora da casa. Eu queria um pouco menos de barulho, por isso fui até o portão e o abri. Morávamos em um condomínio de casas bem calmo, e apesar de saber que era seguro, meus pais ficariam zangados se me pegassem ali sozinha.
Não queria piorar as coisas, então deixei o portão aberto e me sentei na soleira. Se acontecesse alguma coisa, era só correr de volta para casa. Por que está usando boias? Me assustei com a voz. Não esperava encontrar alguém ali àquela hora. Um menino do outro lado da rua se aproximou de mim. Eu me preparava para ir embora, quando ele me fez outra pergunta. Boias só são usadas quando estamos na piscina, não são? De perto, ele não era nem um pouco assustador. Devia ser mais velho que eu, mas não muito. Moreno e franzino, era quase da minha altura, com apenas alguns centímetros a mais, e percebi que faltavam dentes no sorriso dele. Eu estava na piscina, respondi. Mas você não está molhada, apontou para o meu cabelo. Só molhei os pés, comentei sem graça. Tem um monte de coisas dentro da piscina, não dá para entrar nela. Tipo o quê? O garoto espiou por cima dos meus ombros. Uau, que maneiro! Apenas dei de ombro. Preferia que estivesse sem nada daquilo para eu poder brincar nela. Você deve ser muito rica. Não sabia como responder àquele comentário, então apenas observei o menino. Foi aí que percebi que ele não morava no condomínio. Nunca o vi no parquinho e todas as crianças brincavam lá. Você não mora aqui, disse. Não. O garoto se abaixou e eu tive que me espremer para que ele se sentasse ao meu lado. Mesmo sabendo que eu devia entrar, afinal era um estranho e eu seguia à risca a regra de mamãe de não falar com desconhecidos, não queria voltar e encontrar os meus pais discutindo. O que está fazendo aqui então? Em vez de me responder, ele me fez outra pergunta. Qual o seu nome? Não vi problema em lhe responder. Ana Carolina, mas só minha mãe me chama assim. Pode me chamar de Carol ou Carolina. Ah, tá bom. E quantos anos você tem, Carol? 7. Certo. Ele sorriu, parecendo animado com a informação. Tenho 8. Me chamo Rodrigo. Ele esticou a mão para mim, como se quisesse que eu apertasse. Adultos se cumprimentavam daquele jeito, mas eu não era adulta. Mas aí ele recolheu a mão e me senti um pouco mal por isso. Talvez de onde ele viesse, aquilo fosse comum entre crianças. Nem tive tempo de me explicar, pois ele voltou a falar. A tia Cristina... Rodrigo apontou para a casa em frente à minha. Ele falava da minha vizinha, que é uma vovó de quem eu gostava muito, pois sempre me dava doces. A tia Cristina, ela me chamou para passar o Natal com ela. Ah, ela é sua tia. Mais ou menos. Não entendi, mas ele me explicou. Ela ajuda o orfanato onde eu moro. Desde pequenininho, mais novo ainda que você, falou como se a diferença de idade de um ano entre nós fosse gigante. Desde pequenininho, eu conheço a tia Cris. Este ano ela pediu autorização para que eu pudesse passar o Natal na casa dela. Ah, entendi. E o que é um orfanato? É um lugar onde crianças moram. Ah, existe um lugar onde moram apenas crianças? Fiquei surpresa e entusiasmada com a ideia. Imaginei como devia ser divertido. Talvez eu pudesse visitar um. É, existe. Mas só para crianças sem pais. Ah, não parecia mais um lugar tão legal assim. Eu sentiria a falta do papai e da minha mãe. Ficamos em silêncio por um tempo e eu o olhei um pouco sem graça, pensando que ele estaria triste, mas Rodrigo sorria. Tá sendo um dos meus melhores natais. A tia Cris é rica que nem você. Comi tanto que acho que vou explodir. E também ganhei um monte de presentes. Rodrigo chegava a ficar no lugar de tanta empolgação. E você? Deve ter ganhado uma porção também, né? Alguns. Chutei para longe uma pedrinha imaginária só para ter o que fazer. E por que está aqui fora, em vez de brincar com eles? Não respondi, porque ele estava sendo muito xereta. Você também está aqui fora, resmunguei. Mas é que tem que estar aqui fora. Aquele menino era estranho demais. Posso te perguntar uma coisa, Carolina? Acabou de perguntar. Revirei os olhos. Não disse? Ele é muito esquisito. Ah, é. Ele coçou a cabeça. Outra pergunta, então? Eu o olhei bem desconfiada, tentando fazer com que ele desistisse da pergunta. Já estava ficando cansada. Sentei ali para ter um pouco de silêncio e ele não parava de falar um segundo. Não fui clara o suficiente, porque ele perguntou mesmo assim. Como é ter pais? Demorei um pouco para responder. Ninguém havia me perguntado aquilo, nem eu mesma. Nunca imaginei um mundo sem meus pais. Lembrei que ele morava em uma casa de crianças sem pais. Você nunca nem conheceu seus pais? Mais ou menos. Só o meu pai. Mas é difícil de explicar. Queria saber como é viver sempre vendo os pais, sabe? Tipo, ficando sempre junto deles. Naquele instante, um barulho de porta batendo lá dentro da casa chegou aos nossos ouvidos. E, ao mesmo tempo, nos viramos na direção do som. Esperamos escutar mais alguma coisa ou que alguém aparecesse ali no jardim, mas nada aconteceu. Respirei aliviada. Não queria que ninguém visse ou escutasse meus pais daquele jeito. É muito bom,
Chamei a atenção do menino de volta à nossa conversa e comecei a preencher o nosso silêncio com o que vinha à cabeça. Meus pais se amam muito e estão juntos há um tempão, bem antes de eu nascer. E você tem irmãos? Não, e isso é ótimo, porque aí o amor dos meus pais é só para mim e os presentes também. Mas aí você não tem com quem brincar. Tenho sim. Achei bem ridículo ele pensar uma coisa daquelas. Meu pai vive brincando comigo, mamãe também, sempre estamos juntos. Estava exagerando, e bastante, a minha realidade. Mas as palavras saíam da minha boca sem a minha autorização. Como dizer para um garoto sem pais e que não costumava ganhar brinquedos no Natal, que mesmo tendo tudo que ele não tinha, eu me sentia às vezes tão sozinha quanto ele? Seria ingratidão com Deus. E eu rezei havia pouco com meus pais agradecendo pela nossa vida. Não faria sentido. A mentira que eu contava para Rodrigo, ao menos eu poderia pedir perdão por ela a Deus antes de dormir. Deve ser divertido de qualquer jeito, comentou dando de ombros. Ele parecia não acreditar muito naquilo. E é muito. Minha mãe também sempre lê histórias para mim de noite. Ah, eu gosto de histórias. Aquilo o animou. Mas eu mesmo leio. Eu também leio, mas um pouco devagar. Então prefiro que mamãe leia. Ela faz vozes diferentes e tudo fica bem mais engraçado. Ah, entendo. Murmurou com um toque de chateação, mas que logo foi embora, dando lugar à dúvida. Você parece ser feliz. Começava a odiar o peso daquela palavra. Você tem tudo. É estranho me mandarem para cá. Ele falava como se eu nem estivesse ali. Mas, apesar disso, ele mexeu no bolso da calça e estendeu a mão para mim. Abri a minha debaixo da dele, de onde caiu um objeto. Você já deve ter ganhado coisa melhor, mas eu tenho que te dar isso. Olhei para a minha mão e nela estava um pingente de sereia. Ela usava um biquíni rosa na parte de cima e sua cauda era verde. O cabelo preto comprido passava dos ombros. A minha boca devia estar aberta, de tão surpresa que eu estava com um presente. Você parece um peixe debaixo d'água, não uma sereia. Ele riu. Não acreditava naquilo. Era muita coincidência que eu ganhasse algo de sereia quando eu não queria mais ser uma. Você gosta de sereia. Ele apontou para meu maiô de novo, explicando o porquê do presente. Mas aquilo não explicava nada. Como ele sabia do que eu gostava se nem me conhecia? Como ele sabia que me encontraria ali? Como e quando ele comprou aquilo? Eram tantas perguntas que eu nem conseguia pensar em cada uma delas o bastante. Me preparei para bombardeá-lo com elas, mas então chegaram aos meus ouvidos, e com certeza aos dele também, um barulho agudo e diversos outros menores, como se algo se espatifasse no chão. Depois vieram os berros dos meus pais. Senti o sangue do corpo parar de circular, como se congelasse. Me levantei no mesmo segundo. Tenho que ir. Obrigada pelo presente. Nervosa, puxei o braço dele para que se levantasse e eu pudesse entrar e fechar a porta. Não tenho nada para dar para você. Desculpe, tchau. Tá, mas tá tudo bem? Ele segurou o portão antes que eu conseguisse fechá-lo. Tremi quando escutei outra batida de porta. Carolina? Rodrigo colocou a mão no meu ombro e me virou me fazendo olhar para ele. Sim, tá tudo bem. Menti e muito mal. Rodrigo viu, refletido em meus olhos, que grande parte do que falei sobre ter uma vida perfeita era mentira. E o mais estranho foi que eu não vi pena em seu olhar, vi compreensão. Ele se afastou, ainda que tivesse hesitado por um segundo. Feliz Natal. Desejou para mim, mas fechei a porta sem lhe dizer o mesmo. Então, gente, esse foi o primeiro capítulo da minha novela, que se chama Pra Sempre Natal. É uma fantasia urbana. Espero que tenham gostado. Beijo, tchau!